Epá, portanto hoje vamos nos dedicar às séries, está bem? E antes de falar em séries, vou falar em somatórios. Vamos supor que eu tenho este somatório, com N a começar em um não, em 2 até 5 de um sobre N. Vocês sabem o que é que isto significa? Isto significa que eu vou ter aqui uma soma que começa em 2, ou seja, isto vai ser um meio, quando o N toma o valor 2, depois passa a tomar o valor 3, depois passa a tomar o valor 4, e finalmente toma o valor 5, é um quinto. Acho que me fiz entender com a noção de somatório. Os somatórios gozam de várias propriedades. Propriedade 1. Se eu tiver um somatório com N a começar num K até um S, eu estou a supor que este S é maior que K. De uma constante, digamos C, vezes um AN, isto aqui é o termo geral de uma sucessão, este C pode passar para trás do somatório e fica C somatório com N K até S do AN. Esta propriedade chama-se propriedade homogénea. Homogénea. Também há a propriedade aditiva, quer dizer, se eu tiver o somatório com N a começar em K até S, aqui de um AN, vá lá mais um BN, isto é o mesmo que eu ter o somatório com N a começar em K até S do AN, mais um outro somatório com N a começar em K até S do BN. Esta propriedade chama-se aditiva. Aditiva. Também há uma outra propriedade importante, que é a propriedade telescópica. Propriedade telescópica. Eu acho que aquelas duas em cima são fáceis de entender. Portanto, não dei assim nenhum exemplo. Nesta propriedade telescópica, o que se passa é o seguinte. Vamos supor que eu tenho um somatório com N a começar, digamos, num P até um S, de um a N. Epá, mas eu não quero que comece em P, quero que comece num outro número. Eu posso fazer isso, quer dizer, fico com um somatório N a começar num P mais um determinado valor, vamos lhe chamar um T, e aqui fico com S também mais T, e aqui este N é que vai sofrer alteração, fico com A N menos T. Vamos lá ver se isto funcionava. Eu tenho, por exemplo, este somatório. O somatório com N a começar em 2, até 4 para não serem muitos termos. E vamos supor que era para não ser muito complicado mesmo, de N. Prontos. Mas eu não quero que comece em 2, quero que comece, por exemplo, em 6. Então o que eu tenho de fazer é N igual a 2 mais 4. Aqui em cima também coloco 4 mais 4. E este N vai sofrer uma alteração. Na vez de ficar N, vai ficar N menos 2. Estão-me a fazer entender, não estão? Se eu fizer aqui as contas, isto tem que estar certo. Façamos as contas no primeiro. Vou ficar o somatório, quando o N começa em 2 até 4, do N, o N aqui, portanto isto é muito simples, é a mesma coisa que ter 2, mais 3, mais 4, o que dá, na realidade, 10. Se eu começar a fazer o somatório, com N a começar em 6 até 8, de N menos 2, N menos 4. N menos 4 é. E pois, obrigado. Eu aqui era, como somei 4, tenho que tirar. Aqui dá 4, não é? Está bem, já corrijo. Isto aqui dá N menos 4. N menos 4. Quando o N é 6, fico com 2, certo? Quando o N é 7, vou ficar com 3. Quando o N é 8,
vou ficar com 4 na mesma. E o resultado dá 9. Ali houve um erro, portanto, de contas. Como estão a ver, dá a mesma coisa, não é? 9. Epá, também vos quero dizer que se tiverem um somatório, por exemplo, com o N a começar em P, até um P pode estar fixo, de um AN, isto é precisamente igual a AP. Quer isto dizer que se eu tiver o somatório, por exemplo, com o N a começar em 5 até 5, vamos supor de N mais 1, que, pá, isto aqui a variável muda, está fixa, isto significa que eu só tenho que substituir o N por 5, o que dá 5 mais 1 igual a 6. Também há uma outra coisa, quer dizer, se tiver aqui um somatório com K a variar, sei lá, de um 2 não, pode ser de um 2, é melhor pôr assim um P, de um P até sei lá um T, eu posso decompor isto daqui de um AN. Eu posso pôr o somatório com K a variar de P até S do AN. Eu estou a supor que este S é menor que o T, hein? Mais somatório com K, agora passa, está aqui S, passa a ser S mais 1, e na realidade depois vai até T. Acho que me fiz entender com isto, do mesmo AN. Claro que eu também, se quisesse, aqui andava a brincar, isto também seria a mesma coisa que eu ter, se eu quisesse somatório com K a variar de P até P, fixava o P. Estão-me a fazer entender. Se me desse interesse para isso, quer dizer, se tivesse alguma conveniência nisso, mais o somatório agora com K a variar de P mais 1 até ao extremo que era T. Epá, claro que eu podia aqui fazer muitas composições. Vocês entenderam até aqui? Então agora vou passar propriamente às séries. Isto são somatórios, reparem, está aqui um limite que é o limite superior, que é este que aqui está. Este aqui é o limite inferior. Estão fixos. São números, estão fixos. O que se passa nas séries é que o limite superior é infinito, estão a ver? É a mesma coisa, quase, não é bem? Mas pronto. Eu tenho agora somatórios, digamos aqui com K ou com N a variar de um P até mais infinito. E tenho aqui um AN. Ora bem, o que se pretende agora aqui, isto chama-se série. Série. O que se pretende é estudar a natureza da série. Isto em termos gerais, não é? Estudar a natureza. A natureza da série. Mas há dois tipos de séries que são importantes, que vocês dão logo no início, que são as séries geométricas e são as séries de Mengoli. Nestes dois tipos de série, além de vos pedirem a natureza da série, podem-vos pedir a soma. Diga se é convergente e, em caso de ser convergente, calcula a soma. Quer dizer, podem-vos pedir aqui também a soma. Soma da série. Reparem numa coisa, eu ter uma série com um determinado n a começar, sei lá, aqui em 1 até mais infinito de um AN, eu posso aqui fazer uma soma de termos. Eu posso ter o S1, que é precisamente igual ao A1. Eu posso ter o S2, que é igual ao A1 mais o A2. Eu posso ter o S3, que é igual ao A1 mais o A2 mais o A3. E pá, por aí adiante, e ter o SN, que é igual à soma de n termos. Há de ser igual ao A1 mais o A2 mais etc. mais a n. Agora, se o limite deste Sn, quando n tender para mais infinito, for igual a um número, a série diz-se convergente. Estão-me a fazer entender? Série convergente. Série convergente.
Se este número aqui der infinito, sinal de infinito, a série diverge. Série divergente. Acho que até aqui não há problema nenhum, pois não? Então, vamos passar mesmo ao estudo das séries. Eu vou começar com as séries geométricas. Séries geométricas. Aliás, antes de mais, eu devia intitular isto como séries. Epá, queria aqui escolher uma cor. Séries de termos não negativos. Não negativos. Não são séries de termos positivos. Não negativos, porque pode haver a série nula, que é 0, 0, 0. Por isso é que se utiliza o termo não negativo. E as primeiras que eu vou dar, dentro das séries de termos não negativos, vocês têm as séries de termos não negativos e depois estudam critérios gerais para qualquer tipo de série também. Portanto, vamos iniciar isto com as séries geométricas. Séries geométricas. Para vocês identificarem uma série geométrica, têm que ter a noção de que é uma progressão geométrica. Vocês lembram-se disso? Não, uma progressão disso geométrica é para assim vou dar aqui uma dica. Dica. Se vocês tiverem um número levantado a um polinómio de primeiro grau, polinómio do primeiro grau, isto é uma série geométrica. É uma série geométrica. É uma série não, é uma progressão geométrica. É uma progressão geométrica. Progressão geométrica. Progressão geométrica. Pronto, tudo bem. Ou diz-me lá o exemplo de uma progressão geométrica, o n. Anda. Então, olha, por exemplo, 2 levantado a n mais 1. Está um número levantado a um polinómio de primeiro grau. Este é. Mas se fosse, sei lá, Vn igual a 2 levantado a n ao quadrado mais 5, podem ter a certeza que não é. Estão a fazer entender com aquilo que eu disse, não é? Para ser progressão geométrica tem que ser um número levantado a um polinómio de primeiro grau. Aliás, já disse isso, estás a ver? Prontos, como é que se descobre a razão numa progressão geométrica? A razão é sempre igual ao termo seguinte, vamos dizer o n mais 1, sobre o termo anterior. Estão a fazer entender? Quer dizer, olhando para aqui para esta, isto vai ser precisamente igual a 2. Vou substituir o n por n mais 1. Vou ficar com n mais 2 e cá em baixo vou ficar com 2 levantado a n mais 1. Neste momento dou a mesma base, que é 2, subtrai os expoentes. N mais 2 menos n menos 1. Isto vai-me dar 2 levantado, corta, corta, dá 2, não é? A razão é 2. Nas séries geométricas, nas progressões geométricas, vocês lá no liceu estudaram como somar n termos, que era igual ao índice 1, 1 menos a razão levantada a n, 1 menos a razão. Estão-me a fazer entender, não estou? Agora, quando vocês iniciam o estudo das séries, em que tem aqui um n a variar de p a mais infinito, e tem aqui um an que vocês identificaram, vá lá, como sendo uma progressão geométrica, estão a fazer entender, como sendo uma progressão geométrica. Se vocês sabem que o Sn é isto, para calcularem a soma da progressão, como eu disse, há de ser o limite do Sn quando o n tende para mais infinito. Acho que me estou a fazer entender com isto, não é? Ou seja, vai ser igual ao limite do nosso índice 1, 1 menos a razão levantada a n, 1 menos a razão. Estou-me a fazer entender. Aqui, este índice 1 é um número. Estou-me a fazer entender, não estou? 1 menos a razão é outro número. Quer dizer, eu posso já saltar com esses dois valores para fora do limite. É verdade, falta-me aqui o n a tender para mais infinito, mas subentende-se.
Então fico cá fora com o índice 1 menos a razão, vezes o limite de 1 menos R levantado a n, certo? Agora aqui há duas coisas. Ou o R está entre 1 e menos 1 e a coisa funciona bem, porque se estiver entre 1 e menos 1 vamos apanhar coisas deste género, 1 meio levantado a n, estão a ver? 1 terço levantado a n, sei lá, 3 quintos levantado a n. E isto são pontos que estão sobre uma exponencial, estão a ver? Onde a exponencial é precisamente esta curva, que uma base aqui é menor que 1, vai ser decrescente. Vai ser qualquer coisa assim. Quando a base é menor que 1, não é? E então significa que o limite destas coisas, se a razão estiver entre menos 1 e 1, quando o n tende para mais infinito, tende isto para zero, certo? Estão a seguir. Quer dizer, nestas circunstâncias, se a razão estiver entre 1 e menos 1, este limite aqui é fácil de calcular, porque fica o índice 1, 1 menos R, o limite de 1 é 1 e o limite do R levantado a n daria 0. Fico só com isto. Quer dizer, mas isto é tudo muito bonito quando a razão está entre menos 1 e 1. Fiz-me entender, porque se a razão for maior que 1 ou a razão for menor que menos 1, pois vocês já vão ter aqui, neste caso iriam ter uma exponencial, não era? Assim. E portanto o limite tenderia para mais infinito, não era? E já não teria uma soma finita. Então vou-vos dar aqui um exemplo. Vamos supor que um gajo tem, só ter de curiosidade, somatório com n a variar de 2 a mais infinito, de, sei lá, 2 levantado a n, mais 3 levantado a n, sobre 5 levantado a n. E um gajo queria estudar a natureza desta série, estudar a natureza da série e se possível calcular a soma. Um gajo olhando para esta série, fica a olhar para ela, né? Acho eu, não sei. Fazias alguma coisa aqui? Boa. Eu aqui parti isto em duas, quer dizer, fazia igual ao somatório quando n vai de 2 a mais infinito, né? De 2 levantado a n sobre 5 levantado a n mais 3 levantado a n sobre 5 levantado a n. E agora utilizaria a propriedade aditiva, que seria com o somatório com n a variar de 2 a mais infinito. Isto aqui fica um 2 quintos levantado a n mais somatório com n a começar em 2 até mais infinito de 3 quintos levantado a n, como é óbvio. Uma coisa é certa. Quanto é que é a razão nesta primeira? A razão, sabem? É 2 quintos. Mas se tivesses dúvidas, como é que farias? Chegavas aqui e ias fazer 2 quintos, não era? Levantado a n mais 1, correto? Sobre 2 quintos, levantado a n. É fácil de ver que isto aqui dá 2 quintos, não é? Acho eu. Estás aí com uma soneira? Não. Fogo. Mas seja testar que estás bem. E este aqui tem uma razão que é 3 quintos. Razão igual a 3 quintos, não é? Tudo bem. Agora há uma coisa. O que eu vou fazer, como a razão nesta é menor que 1, não é? E maior que menos 1, ou seja, o módulo da razão é menor que 1, eu estou na boa. Estou na boa porque a série é convergente. Por aquilo que se disse atrás. Série convergente.
série convergente. Aqui, como a razão também é 3 quintos, também estou na boa, porque também é uma série convergente. É fácil de entender, não é? Prontos. Aqui, neste caso, podiam-nos perguntar a soma, não era? Diz lá. Epá, imagina, a série inicial era 2 igual a mais 3 igual a sobre 5 igual a Inicial, certo, certo. Imagina, neste caso eram dois convergentes. Mas não desse o que é que nós concluímos? Que a série que não era convergente, porque Como? neste caso são as duas, porque a razão é inferior a um, são Certo, as duas certo. convergentes. Mas se não fosse, Já vou falar sobre isso. Calma que eu... Epá, mas fazes bem dizer sempre essas coisas que vos vêm à cabeça, pronto, que é eu para um sei, gajo porque de vez em quando fazer falhamos nisso. aditamentos, sabes, fazer aditamentos a essas coisas. Mas ali a razão, se nós não tivéssemos dividido aquilo, a razão só devia dar uma. Não devia dar dois valores diferentes. Não, mas assim ficam duas séries, percebes? Fico esta Pois é o que eu estou a dizer, e é que fico esta. se Eu já estou a concordávamos. fazer de propósito que elas sejam as duas convergentes, percebes? Quer dizer, posso calcular a soma da série, calculando a soma de uma, a soma da outra e somando. Nesta primeira estás a seguir. A soma vá lá total, vá lá se quiseres, há de ser igual, total há de ser igual à soma da primeira, não é? Mais a soma da segunda. E a soma da primeira é sempre igual ao índice 1, menos a razão, porque agora aqui já não tenho problemas. É só olhar para lá e ver quanto é que é o índice 1. Quanto é que é o índice 1? O índice 1, olhem que o ano começa em 2. É 2 quintos ao quadrado, certo? Será 2 quintos ao quadrado. 1 menos 2 quintos, certo? Isto ficaria 4,25 avos sobre 5. 5 menos 2 dá 3, certo? Isto dá 5 vezes 4 sobre 2 vezes 25. Este gajo corta com este, fica aqui 2. Este gajo corta com este, fica aqui um. Este, aliás, corta com este, fica aqui um 5, né? Acho eu. Isto dá 2 quintos, não dá? Da mesma maneira, faria o S2. O S2 era fácil de conseguir, porque ficava o índice 1, que é fácil de ver, que era quanto? Era 3 quintos, não era? Também ao quadrado, só vou indicar. 3 quintos ao quadrado, sobre 1 menos 3 quintos. Pronto, essas contas eram fáceis de desenvolver e depois ficava aqui com a soma da série, não era? Era uma série convergente. O que vocês devem agora saber é isto. Sobre quando um indivíduo divide as séries, a soma. Se eu tiver uma convergente, estão a ver? Mais uma divergente, e para isto está logo divergente. Divergente. A série diverge. Convergente mais convergente, converge. Convergente. Mas se for divergente, epá, pois mais divergente, nada se pode concluir. Não. Nada se pode concluir. Pode concluir. Concluir. Quer dizer, vocês reparem que eu tinha aqui agora uma série, seja ela o somatório, com n a começar em 1, vou pôr aqui 2 levantado a n, mais 4 levantado a n, sobre 3 levantado a n. Estão a ver? Eu te compunha em duas, não era? A primeira dá 2 terços levantado a n, certo? Logo, mais a segunda que dá 4 terços levantado a n, certo? E então aqui esta era nitidamente convergente, não era? E esta era nitidamente divergente, estão a ver? Então olhando para aqui, vocês estão no primeiro caso, não é? Convergente mais divergente. Então a série de dado era divergente. E já não podia calcular a soma. Acho que perceberam, não? Hã? Percebeste? Epá, vou agora passar a um outro tipo de séries, que são as séries de Mengoli. Séries de Mengoli. Uma série é dita de Mengoli, uma série é escrita nesta coisa, quer dizer, aqui é preciso ter um bocado de faro. Uma série é dita de Mengoli, com n a começar num P até mais infinito aqui de um AN, se eu conseguir decompor de tal maneira que aqui me apareça n a começar em P, digamos aqui um AN mais um S,
menos o AN. Estão-me a fazer entender? Há aqui um salto. Eu consigo, estão-me a fazer entender, exprimi-la como uma diferença, percebem? Epá, e depois a soma da série também pode existir soma. Mas a maneira de calcular aqui a soma, pois, há quem faça toda a decomposição e depois faça os cortes todos, estás a ver? Há quem faça utilizando as propriedades somatórias. É para vou fazer das duas maneiras, está bem? Vou pôr aqui uma série de Mengoli simples. Vamos supor que eu tenho esta série. Somatório, com n a começar, portanto, em 1 que é para ser mais simples, de 1 sobre n mais 1. Acho que já fiz esta várias vezes, não sei. Esta série, em princípio, não parece nada de Mengoli, pois não. Porque para ser de Mengoli, esta série teria que se transformar em qualquer coisa deste género. N a começar em 1 e aqui, digamos, de um AK, menos 1 AK menos S, uma coisa assim qualquer, ou um AK aqui mais S, menos um AK, ou um AN aqui, como estou com N's, seria um AN. Estão-me a fazer entender. Aqui de um, sei lá, de um determinado AN, menos um AN mais S, menos um AN. Quer dizer, o meu objetivo é conseguir transformar isto nisto, percebem? Ora bem, como vocês já deram cálculo integral, quando vocês têm uma fração deste género, 1 sobre n mais 1, houve um gajo qualquer que demonstrou que estas frações, cujos termos no denominador são lineares, porque este aqui está levantado a 1, este aqui está levantado a 1, isto vai ser igual à soma de duas frações, em que aqui aparece, por exemplo, o n e aqui aparece o n mais 1. Faço-me entender. Aqui vai ter uma constante A e aqui vai ter uma constante B. Então, neste caso, eu vou dar o mesmo denominador e vou colocar aqui n mais 1. Vou colocar aqui n. Vou fazer as contas. Isto vai-me dar... O denominador fica igual, fica precisamente n mais 1. Vou ficar com AN mais A, certo? Mais BN mais B. Isto é a mesma coisa que eu ter n mais 1. Vou colocar aqui o n em evidência. Aquela cor. Colocando o n em evidência, vou ficar com A mais B, n mais A mais B, certo? Então agora vou utilizar o método dos coeficientes indeterminados. Isto começa aqui, isto é o início, vá lá. Início, isto aqui é o fim. Se o início é igual ao fim, está tudo ligado por sinais de iguais, não é? Isto vai-me querer dizer, portanto, que se os denominadores também são iguais, não é? Vai-me querer dizer que os numeradores são iguais. Estás a seguir, Luís? Isto vai-me querer dizer que 1 só pode ser igual a A mais B, não é? Vezes N mais A mais B. Este 1 que aqui está, até vou colocar aqui. O 1 é a mesma coisa que ter 0n, não é? Mais 1, não é? Mesma coisa. Quer dizer, os dois polinómios. Isto é um método dos coeficientes indeterminados. Método dos coeficientes indeterminados. Isto apenas me vai querer dizer que o meu A mais B só pode ser igual a 0. Este A mais B é igual a 0. E vai-me querer dizer que o A mais... Aqui houve um erro qualquer a fazer as contas. Pois está. Então, Adriana, aqui há um erro. Aqui não é... Aqui é B, aqui... Espera aí, isto aqui ficava AN mais A mais apenas BN, não acham? Aqui quando eu faço esta conta fica ali só BN. Então aqui vai-me dar, ponho A mais B e o quê? O B aqui já não existe, não é? O resto já está tudo bem agora, não está? Aqui falta-me tirar daqui também o B, certo? Estás a seguir, não estás? Portanto vou ficar na mesma com A mais B na realidade igual a 0. E com o A só pode ser igual a 1. Ou seja, vou ficar A igual a 1
e o b igual a menos a, ou seja, igual a menos 1, certo? Prontos, voltando aqui atrás, e porque isto me deu esta decomposição que está aqui, como vocês estão a ver, está aqui a decomposição, a série em estudo, que é aquela, há de ser igual a n, quer dizer, a série que é 1 sobre n mais 1, há de ser igual ao somatório do a, o a é 1 sobre n, né? Menos 1 sobre n mais 1. Estão a fazer entender, não estão? E aqui o n começa em 1 e nunca mais acaba. Isto nitidamente é uma série de Mengoli. Está aqui um termo e a seguir está logo este, né? Estás a seguir, Emanuel? Agora, digamos, um gajo queria saber se isto era ou não convergente. Epá, eu posso aqui no estante fazer a soma de n termos. Vou fazê-la. A soma de n termos. N termos. A soma de n termos há de ser igual. Quando n é 1, vou ficar com o quê? Com 1 menos 1 meio, certo? Quando n é 2, vou ficar com o quê? Menos 1 terço, certo? Vou fazer mais um. Quando n é 3, vou ficar com o quê? 1 terço menos 1 quarto, certo? Isto nunca mais... Exato. Mais. Agora, quando n é, por exemplo, n menos 1 ou n menos 2, 1 n menos 2, não é? Menos 1 sobre n menos 1, não é? Quando n é o n menos 1, vou ficar com 1 sobre, estás a seguir? N menos 1, e aqui vou ficar menos 1 sobre n, não é? Mais, quando n é n, que é o último termo, fico precisamente com 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Aqui há muitos cortes a fazer. Se vocês repararem, este gajo corta com este, não corta? Este corta com este há de cortar com outros qualquer, não é? Este vai cortar com este, não é? Este vai cortar com este e este vai cortar com algum que está atrás, não é? Estão-me a fazer entender, não estou? Quer dizer, o meu SN na realidade é igual a 1 menos 1 sobre n mais 1, não é? É a soma dos n termos. Então, a soma, e a soma neste caso é precisamente a série que a gente está, estão a ver? Que é igual ao n a começar em 1 até mais infinito, de 1 sobre n mais 1, a soma disto tudo é nada mais, nada menos que o limite do Sn, ou seja, o limite de 1 menos 1 sobre n mais 1, certo? Quando n tende para mais infinito. Isto vai-me dar 1 e aqui dá 1 sobre infinito que dá 0. 1 sobre infinito e isto dá 0. Então dá 1. Epá, tanta coisa, estão a ver? Isto dá 1. Há uma outra maneira de calcular o Sn. Querem que eu faça de outra maneira? Ok. Epá, isto aqui manipula somatórios. O Sn há de ser somatório com K ou com K. Vou pôr K a variar de 1 até n. Estou a fixá-lo. Estás a ver? Já não estou a pôr ali infinito. De 1 sobre... Eu já vou pô-la na forma desejada. 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1, certo? Isto é o que a gente tem. Atendendo à propriedade aditiva dos somatórios, isto é a mesma coisa que ter somatório, com K... Epá, aqui enganei-me, estão a ver? Isto está logo direito a um gajo a cortes. Porque aqui não pode ser n. Tem que ser K. O K é que está a variar, estão a ver? Aqui tem que ser um K. Isto não é só um gajo mudar assim de letra. Estás a ver? Porque a variável aqui está a dizer que é K. Então fica o somatório com K a variar de 1 em n, 1 sobre K, menos o somatório com K a variar de 1 a n, de 1 sobre K mais 1. Tudo fixe, não? Até aqui está tudo bem. Epá, o que eu queria era fazer operações com estes dois somatórios. Mas quer dizer, não posso porque está aqui. Eles não são iguais, pois não. Está aqui 1 sobre K e está aqui 1 sobre K mais 1.
Mas eu vou fazer uma coisa, é que se somar aqui 1 e somar aqui 1, aquele diminui 1. Lembram-se? Por aquela propriedade telescópica. Então, exato, isto vai ficar somatório com k variar de 1 a n, 1 sobre k, menos somatório com k variar de 1 mais 1 dá 2. Em cima já não vai ficar n, vai ficar n mais 1. Estão a fazer entender? Porque quando eu altero assim os limites. Mas aqui há uma coisa, é que este k vai ser transformado em k menos 1. Fica um k menos 1 mais 1, o que dá k. Epá, a coisa está um bocadito melhor, não está? Para já estão iguais. Simplesmente um começa em 2 e outro acaba em n mais 1. Estão a seguir a ideia, então? Como é que este desenrasca? Desenrasca-se da seguinte maneira. Eu neste somatório vou corrê-lo até 2, percebes? Ficas com um somatório com k a variar de 1 até 1. Posso fixá-lo. Estou a decompor só este. 1 sobre k, mais somatório, como está ali 1, este passa a ser 2, até n. Estão a ver a decomposição que eu estou a fazer? 1 a 1, e depois salta para 2 até n. 1 sobre k, e agora cuidado que é um menos, faço aqui uma decomposição, k a variar de 2 e vai ser até n, estão-me a fazer entender, de 1 sobre k. Claro que aqui vai outra vez sinal menos, porque afeta tudo. Estás a seguir, Luís? Mais ou menos. Mais ou menos. K, se está aqui n, passa a ser n mais 1, até n mais 1, de 1 sobre k. E neste momento já tenho cortes aqui a fazer. Este corta com este, me corta. O somatório de 1 sobre 1 a 1 de 1 sobre k, como eu vos disse, fixou o k, fica 1 sobre 1. 1. Menos. E aqui também fixou o k, porque o k não está a variar, está de n mais 1 a n mais 1 sobre n mais 1, que foi mesmo o resultado que eu encontrei em cima por decomposição, estão a ver? E agora se eu calcular o limite também me daria 1. Acho que me fiz entender, não me fiz? Prontos. Epá, eu agora a seguir, depois estas duas séries podemos pedir a soma. São nestas duas que são as séries de geométricas, estão a ver, e as séries de Mengoli. Podem. Agora vou passar propriamente aos critérios. Estudo da natureza das séries, bola. Estudo da natureza das séries. Estudo da natureza das séries. Estudo da natureza das séries. Em primeiro lugar, para vocês devem saber muito bem a condição necessária de convergência. Condição necessária de convergência. E esta condição necessária de convergência diz o seguinte. Vamos supor que eu tenho esta série AN, sei lá, aqui com N a começar num K, num AN, e vamos supor que é convergente. É convergente. Se ela for convergente, isto implica logo que o limite do AN é zero. Epá, para quem estudou lógica, sempre que se tem A implica B, e isto pela contra-recíproca é a mesma coisa que ter não B implica não A. O que é que isto quer? Isto aqui é o meu A, é o antecedente, isto ali é o consequente. Isto quer dizer que esta definição I é a mesma que ter esta II. Isto significa se o limite do AN for diferente de zero, estou a negar aquela. Isto implica que a série, com o N a começar em K até não sei das quantas, também do AN é divergente. Fiz-me entender? Quer dizer, isto aqui dá logo para ver, mas dá logo para ver quando o limite é diferente de zero. Não é? Se for igual a zero,
vocês ficam quietos e têm que ir para outro critério, percebem? Vou dar um ligeiro exemplo sobre isto que aqui está. Suponham vocês que têm esta série assim, somatório com n a variar de 2 a mais infinito, de n mais 1 sobre n, levantado a n. E um gajo queria estudar a natureza desta série. Eu não sei se vocês já estudaram o critério da raiz, por exemplo, não é? Já. Um gajo chegava aqui e aplicava o critério da raiz porque vem ali um n. E fazia o limite, é um critério geral, não é? Fazia o limite, isto aqui vou dar mais à frente, estão a ver? Fazia o limite, quando o n tende para mais infinito, da raiz índice n, é o critério de raiz ou de Cauchy até, n mais 1, n, isto levantado a n. Isto devia ser em módulo, mas como isto é sempre positivo, portanto não tenho problema. Isto vai ser a mesma coisa que eu ter, como é óbvio, o limite de n mais 1 sobre n, quando n tende para infinito, o que dá, como estão a ver, uma determinação do tipo infinito sobre infinito, que é fácil de levantar, basta de compor isto, limite quando n tende para mais infinito, n sobre n dá 1 mais 1 sobre n, este limite dá 1. Pois este critério funciona assim, critério de Cauchy. Cauchy ou da raiz, ou da raiz. Vocês querem estudar a natureza de uma determinada série a n. Somatório, com n a começar em k, até mais infinito de um certo a n. E vocês tentam fazer o limite da raiz índice n de um módulo de um AN. Este AN pode ser alternado, não é? Isto aqui é um critério geral. Das duas, se der 1, é para o critério falha logo. Que era o caso que aqui estava. Estão a ver? Falhava. Se isto der um número que estiver entre 1 e 0, vocês podem dizer que é absolutamente convergente. Epá, mas isso também é uma coisa que depois vimos. Se, isto aqui é um número, se der um número maior que 1, a série diverge. Quer dizer, neste caso, uma tentativa do critério de Cauchy ou da raiz era uma tentativa fracassada. Embora um gajo estivesse a fazer bem as coisas. Mas, se o indivíduo, na vez de fazer estas coisas, pois, mas isso é preciso ter um certo faro, não é? Faro. Se tem um certo faro, epá, para topar, não é? Se eu fizer aqui o limite do n mais 1 sobre n, isto levantado a n, isto é igual ao limite 1 mais 1 sobre n, isto levantado a n. Isto é um limite mutável que foi estudado no 12º, que dá E. Como isto dá E, epá, satisfaz isto que eu aqui vos disse. Estão a ver? A série era divergente. Esta seria divergente. Acho que perceberam esta condição. A partir desta condição, vocês dão esta condiçãozita e depois passam ao critério de comparação. Critério de comparação. 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 A vossa pretensão é estudar uma série. A natureza. Natureza. Querem estudar a natureza de uma série AN. Epá, aqui é bom que um gajo saiba, é bom que saiba estas séries que são chamadas séries de Dirichlet, estão a ver? Séries de Dirichlet. Dirichlet. E que isto funciona da seguinte maneira: quando vocês têm uma série com k a variar até mais infinito de 1 sobre n levantado a um p, se este p for maior que 1 é convergente, estão a ver? Convergente. Se o p for menor ou igual que 1 é divergente. Tudo bem. E a vossa pretensão é estudar a natureza de uma série AN.
E então acontece o seguinte, vocês terão que arranjar uma série para comparar, percebem? O trabalho é vosso. O trabalho... O trabalho, não sei se é trabalho, não. O trabalho é vosso. É vosso. Quer dizer, vocês é que têm de procurar, de ver uma série para comparar. Que é para comparar com aquela que vocês querem estudar. Seja essa série a série VN. Agora, vocês podem ter sorte ou podem ter azar, não é? Quer dizer, se a partir de certa ordem... Epá, eu formalizava isto, mas não é preciso, pois não. Se a partir de certa ordem acontecer que o vosso AN seja menor que o VN, estão a fazer entender? E, agora aqui com este sinal, se a série que vocês arranjaram, a VN, for convergente, então a série que vocês estão a estudar, que é esta, AN, também o é, percebem? Também o é. Mas claro, agora vocês faziam tudo bem e aqui esta série BN era divergente, já não podiam concluir nada, percebem? Pessoalmente não gosto muito deste critério, é lixado, como às vezes faz encaixes e depois não chega a uma conclusão, a uma boa conclusão. Quer dizer, a situação segunda é esta, é vocês terem o AN maior que o VN, percebem? Mas assim, para vocês concluírem, só podem concluir da seguinte maneira, se esta série VN for divergente, então isto significa que a série em estudo, né, AN, que é maior, AN também o é. Também o é. Vou dar um exemplozinho sobre isto. Vamos supor que um gajo tinha esta série. Exemplo. Um gajo queria estudar assim esta série. Somatório de seno de 1 sobre n sobre n ao cubo mais 2n ao quadrado mais 5. Com n a começar em 1 e nunca mais acaba. E eu queria estudar a natureza desta série. Como é que um gajo arranjava uma para comparar, não era? Pois é. Para já vocês têm que formar em primeiro lugar prova. Prova aí, que isto era uma série de termos não negativos. Este AN que aqui está, AN, terá que ser maior ou igual que zero. Estão a fazer entender? Que é uma série, tem que ser uma série de termos não negativos. Não negatives. Não negative terms, you know. I think it's better to speak a little bit in English. What do you think about? No, why not? You don't speak English? You must speak English. É uma série de termos não negativos. Tens que provar que é uma série de termos não negativos. Mas vocês diziam-me já, isto não é uma série de termos não negativos, pois não. Por causa do seno. Como vocês sabem, o seno não é? O primeiro quadrante é positivo, não é? Depois aqui no segundo quadrante, por acaso no segundo quadrante era positivo também, mas depois quando ele vai para o outro, não era? Vai ser negativo, certo? Quer dizer, estava a falhar um bocado, não era? Achas? Não, já fiz de propósito, porque eu aqui, este seno de 1 sobre n, por muito que queira, está sempre no primeiro quadrante. Ou dá valores a n, ficas com seno de 1, seno depois um meio, um terço, estás a ver? Um quarto. Quer dizer, ele começa em 1 e cada vez... No 6 do primeiro quadrante. No 6. Portanto, ali pelo seno não temos problema. A primeira coisa que eu já posso fazer é que este seno
este seno de 1 sobre n. Epá, vocês sabem o que é contar? O que é que é? Contar, matematicamente. Hoje vou dar umas cenas assim que eu acho que é o máximo. Quando é que um gajo pode dizer que uma sala de cinema está esgotada? Estás a ver? Tu dizes assim, a lotação está esgotada, contaste ou não? Eles é que dizem. É no cubo. Ando-me a passar um bocado, mas pronto. É no cubo mais 2 é no quadrado mais 5. Vocês acreditam que isto é menor que 1 sobre n ao cubo mais 2n ao quadrado mais 5? Acreditam ou não? Diz lá, Adriana. Não acreditas? Não, não estás a ver porquê? A sério, não estás a ver ou não? É pá, deves-me perguntar, não achas? Porque o seno, quer tu queiras, quer tu não, está sempre entre 1 e menos 1, não achas? Não percebeste? Certeza? Então, eu fiz isto assim, por exemplo, tu tens assim 2 terços ou 4 sétimos. Se mantiveres os mesmos denominadores, isto vai ser menor, por exemplo, que 9 sétimos, não é? Porque este quadro está ali majorado pelo 9. Agora tu repara, tu acreditas também que o n ao cubo mais 2n ao quadrado mais 5, acreditas que isto é maior que n ao cubo? Não, ou não? É óbvio. Mas é óbvio ou não? Exato, exato. Estão tudo somas, números positivos, não é? Isto aqui vai ser maior que aquilo, não é? Então 1 sobre n ao cubo mais 2n ao quadrado, não é? Mais 5 vai ser menor que 1 sobre n ao cubo, não achas? Então esta também vai ser menor que 1 sobre n ao cubo, certo? Então, pela propriedade transitiva da desigualdade, dado que esta é menor que esta, não é? E esta é menor que aquela, esta vai ser menor que esta, estás a ver? Certo? Ou seja, o somatório que tu estás aí a estudar, não é? Este somatório, que é o seno de 1 sobre n sobre n ao cubo mais 2n ao quadrado mais 5 vai ser menor, estás a ver? Que o somatório de 1 sobre n ao cubo. Se tiveres em memória as séries de Dirichlet, estás a ver? Tens aqui esta que eu fui mesmo buscar, que é 1 sobre n levantado a p, que é esta, 1 sobre n ao cubo, que é convergente, p maior que 1, certo? E esta, como é menor, pelo critério da comparação, não é? Exato, pelo critério da comparação, esta é convergente. Estás a ver? Aqui neste tipo de série já não podiam, estás a perceber? Neste tipo de série, por exemplo, já nos podiam mandar calcular a soma. Só podem mandar calcular a soma dentro do vosso âmbito nestas duas primeiras que eu vos dei, que são as séries de Mengoli e as séries geométricas, percebem? Agora aqui num cantinho vou escrever, não sei que nome é que vocês dão a isso, percebes? Que é o critério da comparação de passagem ao limite. Há um outro. Há dois critérios, percebes? Diz que é direta e outro. Sabes, Adriano? You don't know the name. Critério da comparação por passagem ao limite. Deves ter aí, não, já vou ver, espera aí. Ao limite. Quer dizer, a intenção aqui é sempre o indivíduo estudar a natureza de uma série, percebes? A intenção é sempre essa. O n a começar, digamos, num k até mais infinito num an. E o que vocês devem fazer é sempre arranjar uma série. Nestes critérios da comparação, uma série, digamos, n a começar em k, um bn, né? Neste critério da comparação, que eu já gosto mais, não vou pôr. Vocês fazem este limite
do AN sobre BN, percebem? E este limite, se der, epá, a situação ideal é dar um número diferente de zero, porque aqui são da mesma natureza, são da mesma natureza. Se der infinito, epá, pois, aqui já é diferente. Se o somatório de BN é div, então o somatório do AN é div também. Quando dá zero, o limite, se o somatório de BN é convergente, portanto, isto implica que o somatório do AN é conv também. Prontos. Vou aproveitar este cantito que aqui está, só para dar um exemplo. Exemplo. Suponhamos que eu queria estudar a natureza desta série. N ao quadrado, N ao cubo, mais assim coisitas. Mais 1 sobre 2N à quinta, mais 1. Eu queria aplicar este critério. Quando se quer aplicar este critério é fácil às vezes. Vocês devem escolher a série assim. Olham para o numerador e sacam aquele de maior expoente. Olham para o denominador e sacam também do maior expoente. Isto vai ficar n ao cubo sobre n à quinta. Não precisam entrar com os números. Feitas as contas, isto vai dar 1 sobre n ao quadrado, certo? E esta é uma série convergente. Pelo que foi exposto atrás, certo? Tudo bem. Agora vocês só têm que se preocupar com o limite, cara. Fazer o limite daquele comboio, n ao cubo, mais n ao quadrado, mais 1, sobre 2n à quinta, mais 1, sobre 1 sobre n ao quadrado. Estes gajos vão para cima, estes gajos vão para baixo. E eu vou ficar com n limite. Esqueci-me de escrever o limite. Limite de n à quinta mais n à quarta mais n ao quadrado sobre 2n à quinta mais 1, não é? Aproximam do n do maior expoente, porque isto dá infinito sobre infinito. Isto vai dar limite de n à quinta sobre 2n à quinta. Isto vai dar precisamente um meio, não é? Temos neste caso aqui, são da mesma natureza. Como esta série era convergente, então a dada também o era. Está feito. Perceberam? Epá, este vídeo vou terminá-lo por aqui, senão fica demasiadamente longo.